Olá, tudo bem? Você, assim como eu, sente a necessidade de ser feliz? Você quer ser bem-sucedido? Eu creio que todos nós queremos. E o sucesso, ele leva à felicidade. Mas onde encontrar esse sucesso e essa felicidade? O que fazer? Entendemos que aquele que crê, ele tem um conceito de sucesso pela definição de Deus, não pela definição do mundo. E isso é bem visível ali em Lucas 6, 22 e 23. Aquela passagem que fala de rico e Lázaro. E a gente sabe quem foi bem sucedido. Lá deixa claro que foi Lázaro. Então, diante disso, vamos percorrer o caminho que a Bíblia nos dá para o sucesso e para a tão almejada felicidade? Vamos ler aqui o livro da felicidade, o livro qual muitos têm medo, mas na verdade ele nos liberta. É a revelação ou o chamado Apocalipse, porque nesse livro a gente vê o Jesus como o alfa e o ômega, como aquele que morreu, mas que foi ressurreto. E ele se evidencia, né, se revela para João como o cordeiro triunfante, o cordeiro vencedor. E nós nele e com ele seremos mais que vencedores. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, sabemos que a tua palavra é cheia de enigmas, ou seja, mistérios, é cheia de parábolas, que são histórias que nos dão lições, e é cheia também de provérbios, são aforismos carregados de significados. Revela-te para nós, assim como o Senhor se revelou para João no livro das revelações. Em nome de Jesus. Amém. É sabido que na Constituição Americana está lá esse princípio fundamental da felicidade. Aquele filme Em Busca da Felicidade, ele começa citando a Constituição Americana. Na nossa Constituição tem entre lá os direitos fundamentais também o direito ao lazer, e o lazer nos dá felicidade. O que tem a ver isso, lazer, com felicidade, é que na palavra de Deus também fala de descanso. E nós precisamos entrar nesse descanso. E é hoje que a gente vai aprender aqui mais um pouquinho, fazer o trajeto desse caminho para entrar no descanso do Senhor e recebermos a verdadeira felicidade que vem dele. Vamos ler aqui Apocalipse 1, versículo 3. E aqui está escrito assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o caminho aqui são 3 ações a realizarmos. As 3 ações reveladas para João estão trazidas à tona para nós hoje. É ler, a primeira delas, ouvir e guardar. Então não basta ler, temos que ouvir e guardar. Porque a gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pelo ouvir, a gente adquire a fé. E porque essa fé está em nós, a gente tem a condição de guardar o que a gente ouviu. E assim a gente agrada a Deus, porque Deus não pede ativismo, Deus não pede dinheiro, Deus não pede praticamente ou muitas coisas de nós, mas Ele pede sim que creiamos nele e no seu Filho amado, aquele a quem Ele enviou para salvar a humanidade. Mas vamos adentrar aqui na palavra e saber e conhecer
pessoas que fizeram isso, que não somente leram, mas que também ouviram e guardaram as palavras escritas na profecia. E eu quero fazer aqui uma comparação ou uma exposição entre Neemias, Josué e Jesus. Você sabia que o nome Neemias significa Javé conforta? Nós conhecemos toda a história de Neemias. Ele era ali copeiro do rei, ele estava empregado, trabalhando, e soube a notícia das condições de Jerusalém, lá do povo dele. E ele é um tipo de Cristo exatamente por isso. Porque ele abandonou o conforto do palácio, a sua estabilidade financeira, profissional, e foi lá cuidar de uma causa maior, uma causa que não era apenas individual, mas era uma causa coletiva, a causa do povo de Deus. E assim, Neemias, ele foi diante do rei, e a primeira oração que ele fez foi pedindo perdão pelos pecados dele e do povo. E aí ele foi diante do rei e pediu a Deus também que Deus derramasse o favor dele sobre o rei para com Neemias. E a gente vê ali no capítulo 1, versículo 4, que o rei concedeu ele esse favor. Concedeu-lhe a licença trabalhista para Neemias passar aqueles 52 dias lá em Jerusalém. E a gente conhece a história, ele foi discorrendo durante todos os capítulos do livro que ele escreveu, até o capítulo 7. A gente conhece a história ali da reconstrução dos muros, dos opositores, Sambalá e Tobias. A gente conhece a história das estratégias que ele recebeu para o povo trabalhar vigilante, com uma espada na mão e a outra trabalhando. E quando chega no capítulo 8, a gente vê que o que dá verdadeiramente felicidade e alegria para o povo não foi o término da construção da obra. E é revelador. Aqui em Neemias 8, versículo... vou ler do 9 em diante. Diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. Neemias, ele era copeiro do rei e governador. E também os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai poções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Verso 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então aqui deixa claro que essa alegria toda foi porque entenderam a palavra de Deus, porque o capítulo 8 é Esdras lendo as leis do Senhor. Então a gente vê que o que faz a pessoa verdadeiramente feliz é realmente ler, ouvir e guardar as palavras de Deus. E Neemias é um caso desse, Esdras também e todo o povo, tá claro aqui. E outro exemplo, mas antes de citar, eu quero fazer a pergunta: e você? Nós, será que temos nos alegrados em entender a palavra do Senhor? Em nos disciplinar em ler, ouvir e guardar a palavra para na hora devida, como Neemias, pôr em prática? Porque nessa hora ele precisou realmente do conhecimento e do entendimento de Deus para pôr tudo em prática. E a gente vê no capítulo 5 lá de Neemias que ele foi um governador e em tudo ele foi bem sucedido. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e da alegria, porque somos bem-aventurados ou felizes quando
tememos ao Senhor. E esse temor vem depois de ler, ouvir e guardar a palavra dele em nosso coração. Vamos ver o outro exemplo, que é de Josué. Josué significa Javé, é salvação. É o mesmo nome de Jesus. E Josué, a gente conhece a história dele, né? Ele foi um conquistador das terras. E aqui em Josué 1, versículo 7, diz assim: tão somente outro caminho para a felicidade. Ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E a gente sabe que Moisés foi o mestre que passou toda a lei para Josué. Josué não se apartava da tenda, não se apartava de estar perto de Moisés. E aí, depois que Moisés partiu, ele o substituiu. E assim foi bem sucedido, porque ele viveu isso. Ele fez segundo toda a lei que o servo Moisés ordenou. Dela não se desviou, nem para a direita nem para a esquerda. E ele foi bem sucedido. A gente conhece a história descrita no livro de Josué. E ele também é citado lá na carta aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Você e eu temos guardado, temos praticado a palavra segundo temos escutado. Lembrando que para sermos felizes precisamos ler, ouvir e guardar a palavra. E guardar significa executar, significa praticar, significa preservar, significa proteger. Então, nós precisamos aprender com esses homens de fé. Neemias, que significa Javé conforta. Josué, que significa o mesmo nome de Jesus. Javé é salvação. E o próprio Jesus, que é o livro que começamos lendo, Revelação ou Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo dada a João. Revelação de Deus de Jesus Cristo, o Filho, dada a João. E a gente conhece a história, né? As quase 42 parábolas que Jesus ministrou ali no seu curto período, 3 anos e meio de serviço a Deus na terra como homem. E ali a gente vê que realmente naquelas parábolas a gente pode tirar lições profundas, lições realmente que levam à vida eterna. E o objetivo da vinda de Jesus é nos fazer feliz. E é por isso que comecei citando esse livro, que ele é o livro da felicidade. Ele nos mostra um Jesus que sofreu, padeceu as nossas dores, mas ele venceu através do sangue do Cordeiro perfeito, que foi ele mesmo, se doando por nós, por decisão própria, abandonou seu trono de glória e veio habitar entre os homens para nos ensinar o caminho da verdadeira felicidade, que é ler, ouvir e praticar a sua palavra. E o próprio Jesus, ele é a própria palavra. Jesus, em Apocalipse 19:13, está escrito o seguinte: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui está falando de Jesus. Então, se você e eu queremos ser felizes, devemos aceitar Jesus. Lá em João 12 diz: todo aquele que crê e receber terá o direito de ser chamado de filho de Deus. E em João 17:3 diz que a vida eterna consiste em crer em Deus e naquele a quem ele enviou, que é Jesus Cristo. Você tem crido na palavra, nas profecias, nas promessas ministradas? Em Hebreus fala que antes Deus falou através dos profetas, mas hoje ele fala através do Filho. E o Filho é Jesus, o Verbo vivo. João 1:1. A palavra escrita. Aqui Apocalipse 19:20. E no verso 20, o penúltimo versículo da Bíblia, 22, 21,
diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando para nos fazer cumprir a palavra de vida eterna, para triunfarmos com Ele eternamente. E a bênção diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. E assim, que sejamos todos agraciados por esse favor imerecido de lutar e triunfarmos nessa terra e com Ele sermos mais que vencedores na vida eterna. Em nome de Jesus, oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, nos ensina a ler, ouvir e guardar as palavras que temos ouvido da profecia, que são as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, para assim podermos reservar o direito de termos a vida eterna contigo. E assim sermos verdadeiramente e eternamente felizes. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.